Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live hoje de sexta-feira, as lives de astrologia. E hoje o tema vai ser astrologia kármica com a Nádia Oliveira. Então, oi, Fran, tudo bem? Vou esperar o pessoal começar a entrar, esperar a Nádia chegar para a gente começar essa live que eu acho que vai ser bem legal. Acho que tem muita gente aí curiosa para saber o que é astrologia kármica, né? Quando usar, para que ela serve. Então, a gente vai perguntar tudo para a Nádia. Então, eu só vou esperar as pessoas começarem a entrar e aí eu começo a nossa live, tá bom? Então, vamos esperar um pouquinho, né? 6 horas, às vezes as pessoas ainda estão despertando. Eu já percebi isso no começo. Oi, Nádia, tudo bem? Vou te chamar, tá bom? Pera aí. E aí eu já coloco a Nádia aqui, porque os seguidores dela também já veem que ela está. Oi, Lúcia. Oi a todos que estão chegando. Eu estou esperando a... Oi, Lu, tudo bem? Lu, precisamos fazer outra live, hein? Oi, Oi, tudo tudo bem? bom? Tudo Tudo bem? Que bem-vinda às calor é lives de esse, né? sexta. Pois é, Olha, eu vou falar que prazer. eu tô meio privilegiada que eu tô no ar-condicionado. Travou aí? Não, um pouquinho? Travou Deixa aqui eu um só, pouquinho. deixa eu só te falar um negócio. Se você tiver no Wi-Fi, muda pro 4G, porque o Wi-Fi É, costuma travar nas eu lives. recebi teu recado, eu É. fiz isso. Ah, então vamos tentando. Força na pilha. A Bia tá aqui, ó. A Bia, a Lu. Aí, muito bom. Então, tá bom, gente. É o seguinte, eu vou me apresentar rapidamente, porque já tá gravando, né? E depois aí muita gente acaba vendo depois. Depois eu vou pedir para você se apresentar. Eu venho fazendo essas lives desde o começo da pandemia. No primeiro momento foi com uma intenção mesmo de auxílio, de ajudar aí a entender o que estava acontecendo. E depois, agora, desse mês passado, esse mês de outubro, eu vim focando em lives de astrologia com convidados especiais. Aí, como a Nádia, que é minha querida professora do coração. Eu aprendi astrologia kármica com ela. Agora estou fazendo um curso de baralho cigano que eu estou amando. Me achei, Luiz, eu adoro tarô, mas eu tô me achando no baralho cigano de um jeito. A Pati Boni tá aqui. Um beijo, Pati, Lucas, uma galera muito boa. Então, eu sou Camila Colaneri, sou astróloga formada pela Gaia, fui aluna da Nádia lá na Gaia, fiz astrologia kármica e esotérica, né, Nádia, com você. Isso. Eu fiz mais coisa com você, eu acho. Algum curso assim de previsões 3, sabe? É, Aqueles cursos que você começa a fazer que vai eletiva. eletivas. Eu acho que eu fiz, não fiz só esses dois, não. Acho que eu fiz mais cursos. E eu trabalho com astrologia desde 2006 e trabalho com constelação familiar também. E eu queria trazer a Nádia aqui. Um dia ela entrou numa live minha, né, Nádia? Que eu tava assim, eu Pois é. liguei o celular, ela topou entrar e ela ficou conversando comigo sobre o céu do momento, foi bem legal. E agora eu queria que você se apresentasse, então, falasse um pouquinho de você e como que a astrologia chegou até você. Certo. Bem, como você já apresentou, sou professora da Gaia. Na Gaia, eu trabalho com alguns cursos, em especial com a kármica e com a esotérica. Eu costumo dizer que esses são os meus carros-chefes, né? Uhum. Trabalho com astrologia, de previsão e tal, mas assim, obviamente aquela astrologia de coração, né? É a astrologia kármica e a esotérica. E trabalho paralelamente também com baralho cigano, lá na Gaia, no Centro Cultural. Né? Fiquei super feliz com a tua presença, te agradeço, até a Nossa, honra, eu tô né? adorando, você não tem noção. Tá sendo muito É, bom para mim, bem é muito mesmo. legal mesmo, é muito legal. E, bem, como a astrologia chegou para mim, Isso. chegou há muitos anos, né? Eu tinha Uhum. acabado de entrar na faculdade. O baralho cigano já é uma coisa de família, então eu acho que Uhum. sempre tem um pé ali em todas essas coisas. Minha mãe adorava astrologia e tal. Então, esses eram os assuntos corriqueiros em casa. Mas logo que entrei na faculdade, uma amiga minha de faculdade resolveu fazer um curso. Na época era a GEA, que era uma escola bem tradicional em São Paulo. Uhum. E ela acabou me convencendo, a gente fez. Era uma época que não tinha computador,
Então, o primeiro semestre, um semestre para a gente aprender a fazer todas as contas, né? Mas você conheceu o Robson lá na GEA, não? Não, não. Não, você fez depois, né? Muito depois, muito Sim. depois. E aí, depois disso, depois desse curso, a gente fez um grupo de estudos e passou a estudar astrologia. Eu nunca tinha pensado nisso profissionalmente. Me formei e tal, passou alguns anos, e aí um dia eu falei, eu acho que eu vou estudar seriamente astrologia. E aí eu fiquei procurando, pesquisei, caí na Gaia, né, literalmente. Caí bem, né? Não foi aqueles tombos, né? Foi realmente uma caiu com almofadinhas, né? Bem acolhidinha, com bolinho, chazinho, um cafezinho. Outro dia eu estava lembrando até, eu não sei se a Paty está aqui, eu vi ela entrando, eu não sei se ela lembra, mas assim, eu estava no primeiro ano de astrologia, na Gaia, começando, o Robson chegou e falou para mim assim, você dá aula, porque eu já era professora, mas não de astrologia. Aí ele fez assim... Aí deu uma travadinha ali, peraí. Peraí, que deu uma travadinha. Pausa e volta. Então, e aí o Robson chegou para mim e falou assim, eu era aluna, né, da Gaia, e aí ele perguntou para mim se eu não queria fazer um projeto com a Patrícia para crianças em astrologia. E aí foi que eu conheci a Paty Boni, a gente acabou fazendo uma amizade, o projeto acabou não indo muito para frente, mas foi muito legal, foi a partir daí... E é uma amizade até hoje, né? Até hoje. Super conectadas. Nem sei quantos anos, e é melhor nem saber, nem precisa saber quantos anos. Não precisa, linda. Eu peguei meu caderno aqui de astrologia kármica, vi a data. Melhor nem falar de data, eu falei que a Nádia sempre foi fértil na minha vida, porque quando eu fiz o curso de astrologia kármica, eu fiquei grávida do Léo, do meu mais velho. Então ele escutou, coitado, toda a parte kármica da vida. E depois, quando eu fui fazer astrologia esotérica, eu fiquei grávida do Dani. Então ele também foi captando, nasceu com ascendente em peixe, com Netuno cravado no ascendente. Então o moleque já nasceu com o pé no esoterismo, né? Já ouviu bastante, né? Já ouviu bastante. Então, que legal. Eu, assim, eu sempre falo aqui da Gaia porque eu me sinto muito acolhida. Eu acho que todo mundo... Olha lá, foi ontem a Paty falou. Tudo jovens, Bia, tudo jovens. Nova New Generation da astrologia. Exatamente. Melhor não contar essas coisas. Não, mas o importante é que a gente tá bem, tá viva, né? Tá trabalhando, tá atuando. Isso que é o mais importante, né, Nádia? E Sim. Eu quis trazer você para falar da astrologia kármica, primeiro porque eu acho que, pelo que eu percebi, eu abri uma caixa de perguntas e algumas pessoas também me mandaram mensagens. Muita gente não, assim, tem curiosidade, não sabe o que imagina outras coisas. Então, eu vou usar essa live para dar uma esclarecida. Atualmente, você está dando curso de astrologia kármica ou não? Sim. Na verdade, o curso de astrologia kármica, ele tem uma marca muito interessante, Camila, porque ele é um curso de especialização na Gaia. Isso significa que as pessoas elas, que fazem o curso, elas já têm a maior parte, pelo menos, do curso pronto. Então, são astrólogos já formados, digamos assim, ou pelo menos que estão quase se formando. E por ser um curso de especialização, nunca ficou sem ter. Então, nunca ficou um ano sem ter. Que legal. Uma travadinha. Nunca ficou um ano sem ter o curso, né? Então, sempre tem. Então, é um curso que tem uma procura muito legal. Que bom. Eu fiz ele em 2008. Foi quando eu fiz esse curso, no comecinho de 2008. Então, faz um tempinho. Já. Deve ter mudado alguma coisa... Já, faz um tempinho. Então, eu queria primeiro, assim, pra gente falar de astrologia, acho que mudou um pouquinho, mas a gente vai mudando. Mas, assim, o que eu peguei de base lá, acho que eu tenho que fazer uma reciclagem. Então, outra hora, né? Agora eu tô fazendo baralho cigano. Mas considerando que a astrologia kármica trata de vidas passadas e tal, a gente tá bem atualizado, Camila. Não recicla tanto então, assim. Vamos que vamos, querida. Com Saturno a gente não recicla tanto.
Não, e você sabe que eu peguei essa caneca, eu adoro essa caneca e vou te mostrar só pra você ver, porque você sabe que eu adoro essas coisinhas, né, Nádia? Então, assim, Aham. essa caneca é do Henrique VIII e todas as mulheres que ele teve, tá vendo? Eu adoro história da Sim. Ai, que Inglaterra. linda! Aí eu falei, cara, ela é linda. Imagina o karma desse cara. Matou uma, mandou enforcar a outra. Eu fico imaginando, eu falei, gente, eu Deve- peguei uma caneca kármica para fazer a live ele, de astrologia kármica. ele deve estar entre nós, né? Ah, com certeza. Trabalhando aqui do lado, provavelmente, né? É bem por aí. Então, eu queria primeiro que você falasse assim, o que que é o conceito de karma? Para a gente poder entender a astrologia kármica, a gente precisa entender o conceito do karma. Da onde vem esse conceito que você usa, né? Quando você dá as aulas. E eu preciso, por exemplo, acreditar em reencarnação para fazer esse mapa kármico? Então, na verdade, nada prova o processo de reencarnação. A gente tem uma literatura farta sobre isso, tem uma série de indícios, mas obviamente que nada prova isso, né? O que a gente faz no mapa de astrologia kármica, né, no mapa kármico, é fazer um levantamento da memória presente nesse mapa. Então, é como se dissesse assim, quando a gente nasce já com algumas pré-indicações, digamos assim. Então, aquilo já tem ali uma série de coisas, né? Já tem uma série de indícios. Então, o que a astrologia kármica faz é levantar esses indícios. É dizer assim, quando eu já nasci com a lua, com o sol, com determinado céu. Talvez, Camila, a melhor diferenciação seja quando a gente faz qualquer mapa, né? Quando faz um mapa com um astrólogo, se você perguntar assim, por que que eu tenho, sei lá, uma lua X no meu mapa, né? Por que que eu tenho esse ascendente? O astrólogo não tem uma explicação para te dar, a não ser porque você nasceu nesse dia, né? Não tem outra explicação. E a astrologia kármica tenta entender isso. Por que que nós nascemos com esse céu? Entendendo que dentro de um princípio de reencarnação, a gente nasce num céu que a gente tem harmonia com ele. Te dando um exemplo. Se numa vida anterior eu tive muitos problemas familiares, eu vou ter que nascer com o meu céu carregado de informações da casa 4. Então, é como se eu tivesse um céu compatível com essas memórias. Então, baseado nesse critério, a gente vai fazendo o levantamento dessas memórias, né? Dessas lembranças e dessas memórias, entendendo que tipo de memória é essa que você traz, que você já carrega isso com você. O princípio de karma que eu trabalho e que a gente trabalha no curso é um princípio mais oriental de karma, né? Infelizmente, como a gente tem aqui no Ocidente uma presença, muitas vezes, de uma espiritualidade, de uma religiosidade nem sempre reencarnacionista, existem alguns equívocos, né? Então, assim, vou te falar dois que são os mais comuns. Primeiro, a gente associar karma com algo ruim que a gente tem na vida, né? Então, nossa, esse meu casamento Ai, é meu karma, né? Isso. Exato. Já tem aquele peso da palavra. Nossa, o mapa kármico parece que você amarra a pessoa na cadeira, ela vai ficar ali só ouvindo e vai abaixando, né? Isso. Tem gente que fala assim, nossa, eu fico com medo de fazer o curso de kármica. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Porque parece que a gente vai falar de coisas muito ruins e não é isso. Então, associar karma com algo ruim é uma generalização meio estranha. Na verdade, é tudo que eu trago da vida passada. Se eu trago coisas ruins, aí é outra questão. Mas, né, é o que eu trago. Então, essa é uma generalização muitas vezes equivocada. Outra coisa equivocada do karma é a gente pensar numa lei de compensação. Né? Então, por exemplo, na vida passada eu fui... As pessoas costumam dizer isso, né? Eu tenho muito problema com relacionamento. Na vida passada eu devo ter abusado de muita gente. Ou, do jeito que eu tenho problema com dinheiro, na vida passada eu devo ter sido muito rica. Como se as vidas fossem feitas... Como se de uma vida para outra a gente tivesse compensação.
Sim, né? sim. Numa Eu coisa lembro uma vez que você falou no curso assim, como se a gente só tivesse duas vidas, né? Numa eu faço todas as M e na outra eu vou limpar tudo. Assim, acabou, né? sim, Não, não é bem assim, né? exato, exato. Então, essa ideia de que. E é muito difícil a gente entender que existe uma continuidade de vidas. Uhum. Né? Então, se, por exemplo, vamos imaginar que numa vida passada eu fui rica e perdi tudo. Nessa vida, eu venho sem dinheiro, porque é uma continuidade. E eu vou ter Uhum. oportunidade, talvez, de recuperar aquilo que eu perdi. Mas é como se houvesse uma continuidade, por isso a Uhum. memória. Uhum. Uhum. E aí, quando Certo? a gente está falando Gente, disso, eu não como é sei que se a está gente saindo. coloca o conceito? Sim, Ou tá tá saindo. saindo Melhorou, aí? às vezes dá uma travadinha, mas tá saindo. Tá. O Chico tá latindo muito e tá saindo aí? Ah, desencana. Isso aqui é live. Live é vida real, minha filha. Os meus É, filhos eu tranco no quarto. Se eles latirem, vocês vão ouvir. Porque eu já dei aquela bronca. Assim, não é para vocês brigarem, entendeu? Então também pode rolar um grito por aí. Vocês podem tá ouvir. certo, Deixa o Chico latir, não tem problema nenhum. tá Isso certo. é real live. Tá? Ele escolhe os momentos mais adequados. A gente sabe, é assim mesmo, não tem problema não. E aí, como é que a gente então encaixa, por exemplo, nessa leitura, nessa visão, uma questão que é uma questão da astrologia também, do destino e do livre-arbítrio, né? Porque eu acho que também sempre, o que que é o meu destino, o que que é livre-arbítrio, como é que eu encaixo essa história do karma e do dharma? Eu acho que isso é legal a gente entender também para poder entender a leitura do mapa, né, kármico. Sim, eu acho que dá para a gente fazer uma comparação boa, que é assim, Uhum, com um jogo de futebol, né? A vida é como uhum, se fosse um jogo de futebol. Quando você tem dois times, esses dois times eles já vêm preparados, né? Então você já tem ali os jogadores que treinaram, que não treinaram, que são bons, que são ruins. Então existe uma determinação. Então não dá para imaginar que quando o juiz começa um jogo, ou seja, quando a gente uhum, nasce, tá tudo zerado. Os dois times não estão zerados. Eles vêm de uma história, né? Tem um time que é mais forte que o outro, tem jogadores piores ou melhores. Ou seja, a gente vem numa condição de vida desigual. E é uhum. natural que a gente venha com condições de vida desigual dentro de um princípio de karma. Sim. E aí, quando você vem para a vida, aí é dado, aí quando o juiz começa o jogo, você tem 90 minutos para jogar. Uhum, E você pode virar esse jogo. Quer dizer, apesar da gente ter tantas pré-determinações, a gente uhum, também tem muita coisa para acontecer. Quer dizer, não precisa. A gente pode lembrar do 7-1 aqui do Brasil, né? uhum, Aquele sim. 7-1 que o Brasil tomou. Saudoso. E dá para a gente perceber que naquele jogo, por exemplo, quando começou o jogo, ninguém diria que aquilo ia acontecer, né? Sim. Eram dois times muito fortes, quer dizer, poderia qualquer um dos dois ganhar, mas jamais se imaginaria que seria daquela maneira. Quer dizer, tudo que Uhum, aconteceu no jogo, de alguma forma, foi coisa do jogo. Então, na hora que a gente vem para a vida, a gente vem com determinações. Aliás, quem trabalha com astrologia tem que ter ideia que existe uma grande determinação. A gente já nasce com céu, a gente já nasce com características, né? Agora, é como a gente dizer que nós nascemos em classes sociais diferentes, com sexos diferentes, com padrões de vidas diferentes, em países diferentes. Ou seja, nós não temos, a gente não nasce todo mundo igualzinho, com as mesmas condições. A gente já nasce com condições muito diferenciadas. uhum, Então, sim. tudo isso já traz traz a determinação. Agora, o que a gente vai fazer com isso, aí é o livre-arbítrio, né? Uhum, Como a gente vai uhum. tratar disso, aí é o Como a gente vai livre-arbítrio. Então, tratar? Uhum. que eu acho que, no fundo, isso não difere das outras astrologias, né, Camila? Que existe o Sim, 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 determinismo, existe as sim. escolhas também, né? Uhum, É sim. sempre a mistura dessas duas coisas.
É isso aí. Você sabe que quando... a minha próxima pergunta é assim, quando resolver fazer um mapa kármico, né? Porque, assim, tem uma diferença de leitura e eu já vi pessoas que procuraram primeiro o mapa kármico e depois fizeram o mapa natal tradicional. Mas eu vou só contar a minha historinha porque foi muito engraçado. A Nádia, você teve um CBA de mapa kármico, não foi? Eu fui no lançamento. CBA são livros cadernos, né? Que lá na Gaia o Robson fazia, né? Falando sobre algum assunto específico. Eu não sei, o meu ficou lá na minha sala, também estou em casa. Enfim, eu fui lá no lançamento, tal, comprei o livro, cheguei em casa, comecei a ler, né? Tá? Daí comecei a olhar meu mapa. Eu tava estudando astrologia ainda. Eu falei, caraca! Sabe assim, signos kármicos. Tica, 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 tica. Lua kármica, tica, tica, tica. Saturno na casa 12. Nossa, agora ferrou de vez. Eu falei, gente, eu preciso fazer esse mapa kármico. Eu preciso fazer o curso também para entender, né? E foi muito legal, porque daí eu fiz a leitura com você na época. Eu lembro que eu absorvi algumas coisas, depois, muitos anos depois, eu achei de novo o CD. Ai, que velha! Achei o CD, ouvi de novo, com outro ouvido, né? Porque eu acho que o mapa, ele também é uma espiral, né? A gente vai ouvindo ele sempre de um outro lugar, conforme a gente vai crescendo, evoluindo, enfim. E foi muito legal ouvir de novo. Meu amor, tem o Saturno na 2 em Câncer e retrógrado. Ah, tá bom para dar exemplo de astrologia kármica. Sim, isso aqui é um exemplo bom de astrologia kármica. Enfim, por isso que a gente trabalha com isso, né, Nádia? Porque assim, já vem com a questão aí para poder sentir e trabalhar com isso e usar isso como uma ajuda, porque a gente também vem com esse compromisso, mas a Nádia vai falar do Saturno que eu vou perguntar para ela. Enfim, e aí é isso que eu acho interessante, assim, claro, cada um vai ser movido por alguma coisa, né? Às vezes por curiosidade, né? E aí eu acho que tem uma pergunta antes da que eu ia te fazer, que é a seguinte, qual que é a diferença do mapa kármico, de uma regressão, por exemplo, de uma hipnose? Porque tem diferenças, mas muitas vezes as pessoas acham que vão para o mapa kármico imaginando que é uma hipnose ou que é uma regressão. Então, qual que é a diferença do estudo do mapa para essas técnicas? Então, na verdade, são técnicas também completamente diferentes, né? Primeiro, que quando você tem um trabalho sobre regressão feito de várias formas, dentro de uma linha mais psicanalítica, né, psicológica, e também dentro de uma linha também mais mediúnica, né? Eu sempre falo isso nos meus cursos, Camila, que assim, eu não posso questionar se uma pessoa diz assim, por exemplo, eu fui numa médium e ela disse, como a Luísa está falando, né? Que ela foi sim, o grupo das noviças Manca da Normandia. Depois tem que contar essa história aqui, viu? Que essa história Luísa, você vai voltar, tá? Porque a gente fez lá no começo, ainda ficou uma gravação mais ou menos que não gravava direto na live. A gente vai voltar e você vai trazer a história da noviça caolha da Normandia. Das noviças caolhas e mancas da Normandia é uma história que rendeu muito. Mas na verdade, quando a pessoa ela vai, por exemplo, num médium, e esse médium fala de uma regressão, você foi isso, você foi aquilo, eu não tenho como questionar, porque como que eu vou avaliar se essa pessoa viu ou não viu algo interessante, né? E a respeito do mapa. Agora, quando a gente faz o trabalho de astrologia kármica, é um trabalho um pouco mais técnico. Por quê? E aí eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, né? Mas assim, eu tenho... Porque, por exemplo, imagina você começar um curso comigo e aí minha primeira aula vai se dizer assim, então, você vai usar a sua intuição e você vai ter que ser médium para ler o mapa. Quer dizer, todo mundo vai embora, porque assim, aí não é uma coisa que dá para se aprender. E no caso da astrologia kármica, você vai estudar a Lua, você vai estudar a casa 12, o Saturno, ou seja, quais as referências inconscientes que estão nesse mapa e que trariam a ideia de karma, né? Ou seja, quais são as memórias que eu estou carregando e como eu vou trabalhar com aquilo. Então, a ideia é um pouco essa. Quando você faz uma regressão,
e normalmente não é uma sessão de regressão, Sim. e a hipnose é uma das técnicas, não a única, mas uma das técnicas, normalmente o indivíduo ele vê várias vidas. E várias vidas que... Sabe como aquele... Como se fosse assim o buraco da Alice no filme, sabe? É um monte de imagem desconexa. Peraí que deu uma travadinha. Oi. Eu me vi correndo num campo de trigo, depois eu me vi numa vida em que eu era viajante, né? Ou seja, como tem leitura de aura também, leitura de registro acástico, tem várias técnicas, né? Isso. Quando você faz a regressão, você vai vendo essa sequência de vidas. No caso do mapa kármico, você vai analisar a vida que está originando o teu mapa. Então, é como se fosse aquela que está servindo de modelo para o meu mapa. Por isso, de alguma forma, aquela que vai ter um impacto mais forte na minha vida, né? Mais importante, mais forte na minha vida. Essa que seria a diferença. A diferença. Eu lembro que também, assim, né, uma outra coisa que as pessoas às vezes vão naquela expectativa de achar, né, que... Eu lembro uma coisa que muito interessante você falou na época do curso. A pessoa chega aqui querendo saber se ela foi o quê? Uma dama da corte, Napoleão Bonaparte, né? Então, as pessoas se dão uma grande importância e às vezes ficam nessa expectativa, né, de um grande nome, ou você foi um nobre. Ninguém falou assim, você foi o cocheiro do rei, né? Ninguém queria muito essa informação. Mas o mapa, a leitura, ela é muito além disso, né, Nádia? Ela é muito mais terapêutica no sentido de o que você traz de memória, e aí a gente entra nas questões do própria leitura do mapa, né? Para que você possa usar essas informações não para ficar presa nesse passado, né? Assim, nossa, eu fiquei ali naquela memória, agora eu tô presa, mas para você daqui, do presente, caminhar bem, né? Que eu acho que a intenção maior da leitura do mapa kármico é essa, como a Nádia falou. Eu trago essas memórias, né, Nádia? Confirma aí para mim se eu tô certa. Eu trago essas memórias, né? Trago essas memórias da consciência para usar isso a meu favor daqui para frente, né? Não para ficar presa na Cleópatra. A Cleópatra, então, acho que é uma das mais acessadas, né, Nádia? Não é isso. Porque tem muito livro de astrologia kármica, isso eu queria que você também falasse um pouco. Quais são as referências bibliográficas? Porque tem alguns livros, principalmente acho que mais americanos, que eles trazem umas posições muito marcadas. Se você tem essa posição X, você foi isso, isso, aquilo, a tua memória foi essa. E aí você fala, pera, mas assim, quer dizer, eu posso, na mesma configuração, eu posso ter sido bruxa, pode ter sido, né, a mocinha, eu posso ter sido a bandida na mesma posição. Então, quem que eu fui, né? Acho meio confuso para quem, por exemplo, pega um livro. Então, quais são as referências boas bibliográficas de astrologia kármica que você usa? Eu sempre falo que, para mim, o Papa, vamos dizer assim, é o livro do Stephen Arroyo, Astrologia, Carne e Transformação. Tá? Para mim é um livro bom até para quem não tem interesse em astrologia kármica, deveria ler, porque ele é bom. É realmente uma referência. Depois eu tiro uma foto desse livro e eu coloco nos stories lá, como referência da live também. Ele é muito bom. Na verdade, Camila, apesar de quando a gente aborda esse tema, esse é um tema que chama muito atenção, né? Vidas passadas é uma coisa que chama muita atenção e chama muitas vezes a atenção dessa maneira curiosa, como você acabou de falar, né? O que é interessante é que, geralmente, quando a pessoa procura, ela procura muito mais alinhada a uma dificuldade, por isso essa associação karma-problema, né? Ela procura, porque ela quer entender por que a vida dela é daquele jeito. Né? Ou seja, por que para mim a coisa é assim? Por que eu tive essa história? Por que eu não consigo fazer diferente? Então, muitas vezes a pessoa, quando ela vem fazer um mapa kármico, ela vem carregada mesmo, assim, carregada naquele sentido assim, nossa, o que será que eu fiz? Que karma é esse que eu tenho? E muitas vezes ela sai até aliviada, né? Porque, na verdade, não é assim, são escolhas também. É a pergunta do anterior. Teve muito livre-arbítrio aí.
né? Uhum. Tem escolhas nossas. E muitas vezes a gente faz escolhas equivocadas, né? A gente não sabe sair daquilo, a gente não consegue sair daquilo. Então, na verdade, a maior parte das pessoas acaba procurando a astrologia kármica exatamente para entender como que algumas coisas acontecem daquela maneira para ela, né? Por que que a coisa acontece daquele jeito para ela? Mais ou menos É, esse sentido. eu acho que é isso mesmo, né? E por isso que eu acho que assim, tem dois tipos de cliente. Tem aquele que vai primeiro para a kármica, que geralmente é alguém que já vem em busca, já vem assim, de outros, né, de outras terapias, e aí vem assim, nossa, como você falou, tem alguma coisa emperrada na minha área afetiva, nas minhas finanças, eu tenho um problema de saúde, que eu já fiz várias coisas e enfim, não resolve. Então, vem com essa, né, com essa carga mesmo de problema, né? Querendo entender além do que ela conseguiu entender até agora. E muitas vezes, isso eu acho muito interessante, Nádia, que aí essa leitura, ela faz a pessoa se abrir para o momento atual. Aí ela faz o mapa natal. Né? Assim, então é isso que é isso que acontece. Que legal. Então eu quero saber mais de mim agora, né? Porque aí a pessoa também vem com essa carga carregando, Sim, né? E às vezes aquilo é sim. desmistificado e aí ela consegue olhar para a vida atual dela e falar, então, beleza, agora. Porque o mapa é o mesmo, né? O mapa que a gente faz a leitura kármica é o mesmo mapa que você Sim. nasceu. Não tem um mapa antes, um mapa depois. É o mesmo, né? É como a gente É isso olha. mesmo. E aí eu queria saber, assim, o que que a gente olha... Não, eu sei, né? Mas estou entrevistando Nádia. Então, ela que vai responder, porque ela é a professora aqui. O que que a gente olha numa leitura kármica, assim? Quais são os pontos importantes, os pontos de referência numa leitura kármica? Tá. Existe primeiro, né, Camila, todo um levantamento daquilo que a gente pode chamar de memória contida no mapa. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando você fala da Lua, porque a Lua é o nosso padrão de memória, como a gente Uhum. reage às coisas. Então, a Lua tem um condicionante inconsciente muito forte. Então, a Bom. Lua é uma das coisas. A casa 12 também. A casa 12 Uhum. seria quase que o nosso portal, né? Então, ela traz muitas referências da vida passada. Tem uma técnica chamada enquadramento lunar, que a gente usa também. Uhum. Tem Lilith, Quiron, parte da fortuna, também são analisados. Planetas retrógrados, signos interceptados, quer dizer, tem uma série de indícios ali soltos no mapa, que aí a gente vai tentando juntar e construir assim. Que memória você trouxe? Então, por exemplo, eu trouxe uma memória de uma pessoa que na vida passada vivi numa família de uma religião muito ortodoxa, e provavelmente eu tive um casamento por obrigação, tive problemas X, Y, Z com família, eu tinha um grande talento que eu não desenvolvi. Quer dizer, tudo ali foi pego, todas essas informações que eu estou passando foram pegas nessas memórias que estavam ali Uhum. no mapa, né? Uhum. Aí depois, tem também uma coisa importante que é o nó do sul, que depois Sim, eu me vou tratar perguntaram disso à muita. parte. Vamos deixar para depois, porque essa pergunta, algumas pessoas me fizeram. Pede para ela falar sobre os nodos lunares e tal. Você só parar um pouquinho. A Nath, que ela é até aluna da Gaia, ela quer saber se você conhece o livro Indícios Kármicos no Mapa Natal. Nath, põe a de quem é, eu também não sei de quem é. Não sei de quem Se é você também. indica, eu também não conheço, mas põe aí de quem é para a gente ter uma referência do autor, pelo menos, né? Porque aí a gente pode, isso aí acho que esse é legalzinho, esse não sei, não conheço, Sim. né? Pelo Tá, nome, assim, eu não me lembro, não. eu também não. Um beijo para todo mundo que está entrando aí, que eu tô vendo, tá? Mas senão a gente ficar parando, a gente perde um pouco do fluxo, mas um beijo, assim, a todo mundo que está entrando aí. Então, Nádia, então a gente tem todas essas referências, né? A Lua, Saturno, Então, signos na verdade, interceptados, na os verdade, nodos. o Saturno não entra aí. Uhum. Né? O Saturno entraria no teu mapa, por exemplo, porque você falou, tem o Super, Saturno de casa 12. uhum. Então, quando se estudou a Na casa análise 12, da ele casa vai entrar. 12. Mas nesse primeiro momento, que é a Sim, parte nesse de primeiro toda, momento, não. ele Uhum. não entra. Por quê? Uhum. Porque é só feito uma espécie de uma avaliação de que referências que você traz Sim. da vida passada.
Sim. Depois de você fazer criar esse personagem, ou seja, entender que personagem é esse que você trouxe, aí você vem para a segunda parte, que aí é o Saturno. O Saturno, ele é, da astrologia kármica, o responsável pela nossa estruturação da vida atual. Presente. Então, isso. de alguma maneira, é como se o Saturno, onde a gente tem o Saturno no mapa, é onde a gente veio organizar e estruturar. É mais ou menos onde eu vou ter que ter Peraí que deu uma travadinha. Saturno que traz as minhas Peraí, responsabilidades. deu uma travadinha. Volta. Tá. É o Saturno que traz as minhas responsabilidades e os meus compromissos. Então, aí, sabendo já o que eu trouxe, ou que tipo de vida eu trouxe, eu analiso o Saturno do mapa. Só para fazer uma quebra aqui, para dar uma explicadinha melhor nisso, imagina que você faça, que eu, Nádia, estivesse fazendo um mapa natal não kármico. E aí a pessoa me perguntasse assim, você pode falar sobre o meu karma? Aí eu posso virar e falar, olha, o seu karma principal no mapa, porque eu vou olhar o Saturno, seu karma principal no mapa está relacionado, sei lá, com controle da vida financeira, recursos. Aí a pessoa fala assim, por quê? Aí não dá para saber. Por quê? Porque para saber eu teria que fazer todo esse estudo preliminar que eu tinha falado. Estudar casa 12, E o mapa kármico, gente, é um estudo mesmo. Ele, né, Nádia, eu sinto ele como um estudo. Porque a gente que, né, depois do tempo que você trabalha com astrologia, você bate o olho ali no mapa natal, você vai falando, assim, né? Meio que natural, porque você já tá com aquilo bem na sua memória. Mas o mapa kármico, não. O mapa kármico, se você for falando assim, você vai falar besteira. Porque ele requer mesmo que você pare, estude, analise ele inteirinho. É mais complexo, eu acho, assim. E muitas vezes, Camila, quem não trabalha com astrologia kármica, meio que quer pegar o ônibus e sentar na janelinha, né? E aí acaba complicando. Vou dar um exemplo disso. Sim. Você olha ali e fala, você tem um Saturno na casa 7. Então você veio com karma de relacionamento. Aí a pessoa te pergunta, por que eu vim com karma de relacionamento? Aí vem uma resposta pronta e quase sempre errada. Que assim, significa que nas vidas passadas você usou mal o relacionamento. Então, pois é, isso é complicado de falar, né? Sim, e aí quer dizer, então na vida passada eu devo ter, sei lá, matado meu marido, ter feito alguma coisa errada no relacionamento. Não, na verdade você pode, por isso que é importante fazer o estudo do mapa kármico mesmo, das referências. Para você entender o que, por exemplo, eu posso dizer que você veio nessa vida atual para aprender a trabalhar com relacionamentos. Por quê? Só depois de eu estudar. Por quê? Porque você pode ter vindo nessa vida aprender a trabalhar com relacionamento, porque na tua vida anterior você teve um casamento que você foi muito infeliz. E sim, você pode ser uma benfeitora, inclusive, né? Assim, você daquele seu marido também. Você pode estar ajudando aquela pessoa a entender o que é relacionamento. Então, você vai passar por um relacionamento que precisa, às vezes, mais da tua atenção, né? Então, tem vários espectros nesse negócio. Não dá para você sair falando qualquer coisa, né? E você pode ter sido uma freira, por exemplo. E nessa vida você veio aprender a trabalhar com relacionamento. Então, assim... O que é casamento, justo. Exato. Então, assim, na verdade, a gente tem uma ideia que karma é porque, assim, eu fiz algo errado, que é aquilo que eu falei desde o começo. Sim. Vamos tirar um pouco essa ideia. Karma não é necessariamente algo errado. A ideia de karma é, tive uma vida, agora eu estou colhendo frutos disso. Então, é óbvio que se numa vida anterior eu fui uma religiosa, por exemplo, pudica, né? Nessa vida... que abdicou da família, abdicou de... Sim. Eu vou ter dificuldades agora, né? Não é porque na vida anterior eu fui uma freira, agora eu vou viver uma vida harmoniosa e feliz.
provavelmente eu vou ter bastante dificuldade para poder viver coisas que eu não sei viver, que eu nunca tinha aprendido a viver, né? Então, aí entra o estudo do Saturno, que o Saturno vai dizer o quê? E o eixo nodal, ele finaliza o mapa kármico, porque a ideia é que o eixo ele conta uma história, né? O eixo é porque tem o nó do norte e o nó do sul. O nó do norte é para onde eu vou, e o nó do sul de onde eu vim. Então, aqui também fala das minhas memórias e também fala para onde eu tenho que ir. Né? Então, existe uma... É como se ele contasse uma historinha. E ele vai ajudar a gente a fechar esse estudo. Então, o nó do sul também a gente olha nesse primeiro momento. Então, na verdade, são 3 momentos em que a gente vai olhar o mapa, né? Esse momento de passado, que é a Lua e a casa 12, né? E outras referências. O momento de presente, que basicamente é olhar o Saturno. E esse momento final, que é olhar o eixo do nodo, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas vezes as pessoas vêm assim para o mapa kármico muito com essa coisa assim, qual é a minha missão de vida, né? Que eu acho que tem um peso gigantesco também essa palavra, né? Tanto do começo do passado, aquele peso, né? Então, porque o que é o meu karma e o que é a minha missão de vida. Você pode falar um pouquinho disso? Quando a gente fala dos nodos também, principalmente do nó do norte, tem outras, a Cabala fala muito também do nó do norte, né? Mas às vezes eu sinto que também a pessoa ela vem com uma expectativa assim muito grande, né? Que aquele nó do norte, por exemplo, pode ser a missão de vida dela, e às vezes ela olha a vida dela atual e aquilo dá um, né? Nossa, mas como que eu vou chegar naquele lugar? Então, assim, é um pouco menos, né, Nádia? Sim. É que eu acho que, na verdade, a gente fica sempre numa expectativa, como você falou, do vir a ser, né? Quer dizer, mal a gente percebe que a gente já faz muito na vida, né, Camila? Quer dizer, muitas vezes a tua missão são coisas que a gente não valoriza. A gente olha, por exemplo, grandes exemplos e tal, e fica achando... Até porque, assim, se a minha missão for, sei lá, ser a Madre Teresa de Calcutá, então eu estou atrasada, eu tenho que correr, porque né, tem muita coisa para fazer aí. E, na verdade, a nossa missão é tentar ser melhor, né? É tentar se aprimorar, tentar aprender. Por isso que repetir padrões faz a gente ficar batendo na mesma tecla. Por exemplo, eu posso ter sido uma grande cantora de ópera, mas eu não vou voltar como uma grande cantora de ópera, porque, assim, a vida anda, né? Então, essa grande cantora de ópera agora tem que aprender a ser mãe, depois ela tem que aprender a cuidar do próximo, depois ela tem... Ou seja, são aprendizados dentro de uma esfera espiritual. É como se a gente estivesse literalmente se aprimorando, né? E dentro o que o mapa kármico está trazendo é um pouco o teu estágio. É como se ele fizesse um pouco o teu raio-x, não só dessa vida, mas tentando entender por que nessa vida eu tenho determinadas coisas. Ou seja, a ideia do mapa kármico não é ficar fuçando no passado, por fuçar no passado, para, de repente, ter um assunto para conversar no final de semana, né? Ah, então, eu fui tal coisa, e você, né? Mas, principalmente, para falar assim, cara, eu já errei nisso, eu nessa vida vou ter que me esforçar mais para não errar. Porque, assim, se tem uma coisa que é muito importante, digamos assim, que a gente trabalha na astrologia kármica, é com Saturno. E Saturno é o estruturador da nossa vida, né? Quer dizer, o que a gente veio fazer? Estruturar a nossa vida. Então, o que a gente veio fazer? Qual é a nossa missão? Sermos melhores do que na vida passada, né? Irmos adiante, por melhor que você tenha sido, diga-se de passagem, né? Não existe muito o elemento turista na astrologia kármica. Todo mundo e nem o julgamento também, né, Nádia? Que, assim, não é o certo e o errado. A gente também, às vezes, tem esse conceito mais religioso, muito moralista, né? O que eu fiz errado e ficar com aquela sensação de punição,
quando na verdade foi o que a Nádia falou, nós estamos em evolução, pelo menos eu acredito nisso. Então, assim, se nessa vida eu conseguir ser um pouquinho melhor, já tá legal, já tá valendo, assim, né? Não é que se a gente ficar com um conceito muito moralista de certo e errado, a gente também não caminha, né? A gente saber dessas memórias nos libertam. A ideia eu acho que é essa, é te libertar de um peso. Eu lembro que eu tive uma vez, Nádia, foi tão interessante, um cliente que ele era casado, mas ele tinha... Fica tranquila com o Chico, não tem problema. Se quiser, pega ele. Deixa ele. Tá muito calor, Nádia. Nem a gente tá aguentando. Você acha que o cachorro com pelo tá aguentando, tadinho? Enfim, esse cliente, ele tinha uma memória religiosa muito grande. Tanto quando ele era jovem, ele chegou até a participar, acho que da Opus Dei, eu nem sei direito. Depois ele enfim, acabou se indignando lá com a instituição por algum problema, saiu, acabou casando e tal. Mas aquela questão religiosa era muito forte para ele, a ponto dele ter dificuldade até de assumir mesmo o casamento como, né, um homem. Então ele ficava no casamento com um pé aqui, um outro ali, mas não sabia por quê também, né? Ficava mais de filho do que de marido. Quando a gente fez o mapa kármico, essa memória dele religiosa veio com tanta força. Ele começou realmente a parecer que... Ele falou, nossa, mas eu lembro disso. Eu tenho algum lugar que me... Ele começou a fazer pesquisas. E ele começou a encontrar, assim, nomes, lugares, assim, ele foi para missões no Rio Grande do Sul e ele fez toda uma busca para ele poder se libertar dessas memórias, né, que prendiam esse caminhar daqui para frente, porque ele era um cara super inteligente e que estava preso nessas memórias, né? Então, a hora que começou a acessar isso, e a gente foi conversando bastante para que ele não ficasse preso também num nome, né, num lugar, porque já foi, né? Então é daqui para frente que a gente vive. Mas para ele poder limpar isso e assumir o trabalho dele, assumir o casamento dele, que era o que ele tinha que fazer agora, aprender, como você falou, né? A ter uma família, né? A ganhar dinheiro, porque por conta dessas memórias religiosas, ele também não sabia lidar muito bem com dinheiro, porque abdicava das finanças da vida material, né? Então foi muito interessante, assim, todo o processo dele de libertação através dessa consciência que ele ganhou na leitura do mapa. Foi muito interessante. Você sabe que tem uma história bonita, um rapaz que veio fazer um mapa kármico, e ele foi desses que você falou que fazia... veio primeiro fazer o mapa kármico, né? Uhum. E aí depois passou quase 10 anos, eu nem lembrava mais, ele nunca mais voltou, tal. E aí ele veio e marcou de novo o mapa kármico dele. E aí quando ele veio para conversar, eu falei, mas mapa kármico não precisa fazer de novo, porque é uma vez que você faz o mapa kármico. Né? Para uma vez na vida que você faz. E aí ele falou para mim o seguinte, né? Ele era uma pessoa na sua faixa de uns 50 anos, e ele falou que quando ele veio fazer a primeira vez, ele achou muito legal as coisas que eu falei, mas aquilo não fazia um sentido na vida dele. Né? Ele falou assim, eu achei interessante, assim, quando eu saí daqui, eu falei, nossa, eu tenho essas impressões que ela fala, mas nunca vivi nada disso. Nunca tive nada disso. Né? E aí, quando ele... quando passou aí quase 10 anos, aquela história veio à tona na vida dele. E aí, tudo aquilo fez sentido. Porque tem isso também, né, Camila? Porque quando você está falando... Quando você fala do mapa natal... Quando você faz um mapa natal de uma pessoa, ela está quase que se trabalhando diariamente ali. Então, todo ano e tal. Só que quando você faz um mapa kármico, você está fazendo, a pessoa tem, sei lá, 25 anos, ou tem 45 anos, talvez questões muito importantes kármicas, ela tenha vivido antes. Ou ela tenha vivido, vai viver ainda... Né? Então, tem isso também, porque ele é um mapa um pouco mais atemporal, né? Do que o mapa kármico, por exemplo. Do que o mapa natal. Não, eu acho que tem um pessoal falando que está travando, mas para mim, para você, não está travando. Então,
De qualquer Pois é. forma, ele deve estar gravando, né? Então, senão ele travava para mim, eu travava para você. Então, às vezes também é o Wi-Fi das pessoas que também não tá legal e aí começa a travar. Então, para mim, para a Nádia tá rodando aqui, então ele tá gravando. Então, não, às vezes é mais tem o Wi-Fi das pessoas e o horário às vezes começa a encher um pouco e aí ele vai travando. Mas aqui tá gravando, tá? Então, assim, não tem, não sei se vale a pena a gente parar agora. Também. Aqui também aqui, não. pelo menos Então, vamos não seguir. parece. A gente vai seguindo, porque eu acho que às vezes é o próprio Wi-Fi da pessoa que tá travando. Você pode, assim, a gente tem 10 minutinhos aí. Você pode falar um pouquinho para mim, que eu acho que muita gente também pergunta sobre os planetas retrógrados, né? O que eles significam numa leitura kármica? Qual que é a leitura kármica de um retrógrado? Então, eu acho que em kármica a gente faz uma revisão, digamos assim, de alguns conceitos da astrologia natal. E talvez algumas coisas fiquem diferentes daquilo que as pessoas estão acostumadas, tá, Camila? Então, vamos imaginar o seguinte. Vou falar do Saturno, mas, na verdade, do Saturno vale para todos os planetas retrógrados. Tá. Quando você vive determinada experiência numa vida, é como se você viesse ali com uma espécie de um post-it, né? Ou seja, não esqueça de jeito nenhum, para você numa próxima vida não fazer errado, ou ter mais cuidado ao fazer. Mais cuidado. Mais atenção. Então, uma pessoa, por exemplo, que está trazendo um Saturno retrógrado, ele está trazendo um karma que ele já começou a desenvolver. Então, numa vida anterior, ele já estava tentando fazer aquilo. Então, nessa vida, ele tem uma continuidade disso. Uma pessoa que tem o Saturno direto, pode ser que ele esteja começando agora. Esse karma. Então, um planeta retrógrado é um aprendizado. Uma Vênus retrógrado, por exemplo, significa que você tem que cuidar mais com a forma que você se relaciona. Marte retrógrado, cuidado com as suas ações. Então, assim, ele vai sempre dar uma referência de que esse indivíduo ele está mais cauteloso ali. Na verdade, a gente teria que pensar, do ponto de vista kármico, que isso é um favorecimento para ele não errar de novo. Não se equivocar. Então, por exemplo, cuidado no caso do Marte. Na vida passada, eu talvez tenha me precipitado e agora eu tenho que ir mais devagar, eu tenho que fazer com mais calma. Sim. Tá travando um pouco, mas como não tá gravando aqui, se for o caso da gravação... Depois eu vejo se travou demais. Fica tranquilo, tá chovendo, Nádia, por isso. Tá ventando aí, não tá? Tá. Começou a ventar, deve estar chovendo, eles devem estar ouvindo barulho. É isso mesmo. Deixa eu só pegar aqui. Não, fica tranquila. Então, gente, assim, tá travando um pouco, bastante, não sei, mas para mim e pra Nádia não tá travando, então ele deve estar gravando. Se a gravação ficar muito ruim, aí a gente combina uma outra vez e eu faço de novo com a Nádia, né? Porque assim, para mim, para você não tá travando, então eu acho que ele tá gravando, né? Se travar na gravação e não der para ver nada na gravação mais para frente, o meu não tá travando da parte. Então, assim, eu acho que são os Wi-Fi de vocês, gente, tá chovendo, entendeu? Então, assim, então tá chovendo, tá ventando, né? Então, às vezes no nosso Wi-Fi não tá bom, aqui em casa também. Às vezes eu vejo as lives e elas travam e as pessoas continuam falando que para elas não tá travando. Então, vamos continuar, que a gente tá terminando quase aqui. E um outro conceito que eu acho interessante que a astrologia kármica traz, um pouco diferente da astrologia normal, é sobre a Lilith. Que eu lembro que você falava assim, a Lilith é aquele ponto do crochê que ficou aquele buraquinho ali, né? Para a astrologia kármica, o que a Lilith significa? Então, quando você fala de pontos, e principalmente na astrologia, isso são temas ainda bastante controversos. É bom lembrar disso, né? Esse é um ponto importante. Outra questão é que a Lilith é chamada também de lua negra. Então, se a lua
ela tem uma natureza inconsciente no nosso mapa. Lilith tem uma natureza mais inconsciente ainda. Então, a Lilith é como se fosse uma marca muito profunda que a gente tem ali. E provavelmente causada numa vida anterior. Então, é como se eu tivesse um problema, uma dificuldade, uma situação ali, que aquilo talvez me trave agora. Agora, é importante lembrar, né, Camila, que o papel da Lilith não é o papel de um planeta. Então, ela, por exemplo, eu tenho Lilith na área do casamento, isso vai estragar meu casamento? Não. É muito mais importante os planetas que você tem aí do que a própria Lilith. Mas a Lilith é, sim, um indício de que alguma coisa, por exemplo, eu posso ter sido, sei lá, sofrido demais no casamento, numa vida anterior, eu posso ter passado por uma experiência muito dolorosa numa vida anterior, e aquilo fica uma marca. Então, a Lilith, ela é bem importante para a gente tentar entender essas marcas que a gente traz no mapa, né? Eu acho importante falar isso. Marcas. Porque esses pontos, às vezes, eu vejo em algumas leituras, ou às vezes textos, até palestras a gente assiste, parece que ele tem uma relevância, às vezes, mais forte que uma lua, né? Se fala com tanta intensidade, falo, peraí, gente, mas assim, a lua é a lua, a Lilith é um ponto, né? Saturno é Saturno, né? Então, assim, Quirón é um asteroide, mas a importância é diferente. Então, tem uma relativização, assim, dentro do mapa, que às vezes a gente pega os pontos como referência, e se esses pontos, né, Nádia, fazem aspectos com planetas importantes, aí eles criam uma força maior, mas eles não são mais importantes do que os próprios planetas, né? Sim, é muito complicado a gente pegar essas referências, Camila, e querer, por exemplo, já tirar muita conclusão, né? Então, até vou dar uma dica aqui, né? Quem quiser, por exemplo, fuçar no mapa kármico, digamos assim, né? Dar uma olhada no mapa kármico, as minhas dicas, a melhor dica, digamos assim, para fazer é assim, fuça, tá? Então, na verdade, eu vou dar 3 dicas. Fuce na casa 12, fuce no Saturno e fuce no eixo nodal. Que aí, com certeza, você não vai errar. Você pode até não conseguir enxergar tudo, mas você não vai errar, tá? Porque esses são os pontos mais importantes. Porque senão você pega um retrógrado, uma estrela fixa, é uma coisa muito pontual. Muitas vezes você não vai conseguir chegar a toda a conclusão. Sim. Gente, esse estudo é muito legal, assim, o pessoal tá falando que tá travando, eu espero que não esteja travando a gravação, porque todo mundo tá falando, a conversa tá legal, foi tão tal. boa, assim, tudo bem, Nádia, a gente tá fazendo um happy hour aqui, não é? Eu ia falar isso, eu ia falar assim, gente, sem querer ofender ninguém, mas o papo tá tão bom. Olha, eu espero que fique gravado mesmo, porque assim, se tivesse travando pra gente, não ia ficar gravado, né? O meu Wi-Fi, eu tô no 4G e a Nádia também, então não deve ser de Wi-Fi. Eu nem ponho mais no Wi-Fi as minhas lives, eu até falei pra Nádia, porque travava muito mais aqui na minha casa, todo mundo usa Wi-Fi, né? Então, por mais que seja bom, ele acaba pegando. Como, não sei se é meu marido ou se é meu filho que tá mandando coraçãozinho, tá? Então, assim, então se eles estão vendo aqui é porque tá funcionando, sabe? Então tá tudo certo. Olha, eu acho isso do mapa astral kármico fascinante, né? Eu quando faço, assim, eu até coloco, eu falo que os mapas têm até trilha sonora, Nádia, porque eu ponho, assim, parece que tem alguma música que conecta com aquele mapa, e aí eu fico ouvindo aquela música, e aí, né, você começa a entender aquela história, aquela memória, né, o que você pode ajudar, então eu acho ele muito profundo, muito interessante. Enfim, eu adorei a tua presença aqui. Eu já estou com o contador de tempo, falando que nós vamos ter que encerrar. Então, muito obrigada. E assim, você sempre, como você falou, tem os cursos na Gaia para quem já faz astrologia, mas a Nádia também faz atendimento de mapa astral kármico, certo? Certo. Então tá bom. Ó, obrigada a todos que apareceram aqui, aos que entraram e saíram, mas obrigada aos que insistiram, né, Nádia? E eu queria te agradecer muito a presença.
E continuo no curso de baralho cigano. Uma hora a gente faz uma live de baralho cigano também. Verdade, que eu acho o verdade. assunto super interessante, muito legal também, até para trabalhar a nossa intuicional, está sendo muito bom. Obrigada a você, obrigada a todos. Um beijo para o Chico, né, que ele Ele está participou no da nossa colo live. agora, viu? Só para Ah, meu Deus, aparecer olha aqui, que ele lindo está na... já. Pode aparecer. Ai, que fofo. Fez É parte que da live, né? tem Tá. alguém mudando, o vizinho está mudando, então ele está Hum. maluco que o vizinho está mudando. Me Oh, desculpem, gente. tadinho. Ah, imagina, nada a ver, gente. Os meninos não entraram porque eu tranquei a porta, entendeu? Porque agora eu já não corro mais esse risco de filho passar pelado, assim, Eu atrás da queria live. agradecer até o alto público que nos acompanhou aqui, né? Sim, foi muito O legal. elevado Muitas pessoas público. acabaram saindo por conta da conexão, mas a gente teve uma audiência bem legal para esse horário. Obrigada. Um beijo, Lu, um beijo, Leila, Patrícia Boni, Bia, toda essa galera que fez parte aí também desse meu estudo e né, são amigas do coração e todo mundo que entrou, que acompanhou. Obrigada, É, Alexude, que estava aqui. Uma galera bem boa. uma galera bem boa mesmo. Nós vamos Beijo, cair. Beijo, tá? Obrigada. Tchau, beijo. tchau, Tchau. gente.